Dando continuidade ao nosso estudo do MRU, o movimento retilíneo uniforme, agora nós vamos ver os gráficos que caracterizam esse movimento. Certo? O primeiro deles, que eu chamei gráfico 1, é um gráfico S por T. Esse SXT, a gente lê S por T, que é um gráfico da posição versus o tempo. Como é que a gente sabe disso? Que esta parte do gráfico, que eu vou aqui circular, traz valores de posição, enquanto esta outra parte daqui traz valores de tempo. E esta parte aqui central, representada por essa linha roxa, é a nossa linha principal do gráfico, e é justamente essa linha que vai entregar para a gente o comportamento do objeto enquanto ele se move. Para a gente analisar bem aqui o movimento através desse gráfico, vamos responder algumas questões que vão nos ajudar a fazer esse estudo. Primeiro diz assim, o gráfico acima, que é o mesmo que está aqui embaixo também, refere-se ao MRU de um móvel. Toda vez que aparecer a palavra móvel, lembrando que aqui não é esse móvel de casa não, é qualquer objeto que esteja se movendo. Então responda, qual a posição inicial do móvel? Bom, toda vez que a gente desejar saber qual é a posição inicial observando o gráfico, a gente vai ter que analisar qual é o ponto em que a linha do gráfico, lembrando que essa daqui roxa, toca no eixo S, que é o eixo da posição. Então a gente observa aqui que para esse caso, o valor em que a linha toca o eixo S é quem? É o valor 10. Então quem será a posição inicial? A posição inicial que a gente chama de SO, para essa situação será 10. A gente observa aqui que nesse caso a posição está em metros, então coloca 10 metros. Só observar o que é a posição inicial. É a primeira posição do objeto quando ele começa o movimento. Se a linha começa aqui, então obviamente essa é a posição inicial. Letra B diz qual a posição do móvel no tempo de 4 segundos. Então, nesse caso daqui, eu preciso avaliar onde é que está o tempo de 4 segundos. Então, eu observo o meu gráfico, esse é o eixo do tempo, e o valor de 4 segundos está aqui. Então, eu sigo essa linha que está aqui azulada e observo que esta linha toca esse ponto aqui da linha principal do gráfico, e essa mesma linha continua até o 20. Isso porque, em 4 segundos, a posição deste móvel era quanto? 20. Então aqui já temos a resposta. Nesse caso S, que é uma posição qualquer, certo? Vale 20. Mais uma vez eu observo aqui, que é M, então é 20 metros. Letra C nos pergunta, a velocidade desse móvel é positiva ou negativa? Para a gente saber se essa velocidade é positiva ou negativa, a gente tem que observar a inclinação dessa reta daqui. Se ela está desse modo daqui, seguindo essa seta que eu acabei de fazer, que a gente chama de crescente, essa velocidade é então positiva. Então aí a resposta é: a velocidade é positiva, pois o gráfico é crescente. Nessa letra D é perguntado para a gente qual o valor da sua velocidade. Para esse caso daqui, nós não podemos tirar esse valor somente observando o gráfico. Nós vamos ter que calcular a partir dos dados, dos números que foram colocados nesse gráfico. Para isso eu vou separar aqui 2 pontos. O primeiro deles vai ser o ponto em que o gráfico toca no eixo do S. Chamar aqui de ponto I, que representa o ponto inicial. E um outro ponto que seja dado. Nesse caso aqui só tem esse outro daqui, que eu vou chamar ponto F, que é o ponto final. E para calcular essa velocidade, eu vou ter que utilizar a seguinte fórmula. A velocidade será quem? A posição final, que eu vou chamar de SF, menos a posição inicial, que eu vou chamar de SI. Tudo isso dividido por o tempo final, que eu vou chamar de TF, menos o tempo inicial, que eu vou chamar de TI. Agora vamos pegar esses valores. Observando o gráfico, qual é a posição final? Lembrando que só temos 2 pontos. Se esse é o inicial, este é o final, não é isso? Qual é a posição então final?
Olha ela aqui, ó, 20, porque 20 representa valor de posição. Então, vem aqui, eu coloco 20 menos, qual é a posição inicial? A gente observa aqui que no ponto I, a posição vale 10. Então, aqui a gente põe também 10. Dividido por quem é o tempo final. Se o ponto final é esse, qual é o valor do tempo para ele? Eu observo aqui que é 4. Então, aqui nós colocamos 4. E o tempo inicial é onde o tempo começou, que nesse caso aqui é 0. Então, aqui também põe 0. Agora, nós fazemos aí a divisão. 20 menos 10 dá 10, dividido por 4 menos 0, que dá 4. Quanto é 10 dividido por 4? A resposta é 2,5. Nesse caso daí, ó, aqui está em metro e aqui está em segundo. Então, aqui fica metros por segundo. Esta, então, é a nossa resposta da letra D. Por fim, foi perguntado qual a função horária das posições para esse móvel. Então, a função horária é aquela que a gente viu, que é S de T, que é igual a SO mais V vezes T. Então, para montar essa fórmula, eu tenho que ter o valor da posição inicial e tenho que ter o valor da velocidade. Esses valores nós já encontramos nas letras anteriores. Então, só é substituir aqui e a nossa resposta já estará pronta. Então, quem será essa função? Toda vez que ele pedir uma função, ele está pedindo uma fórmula, certo? Então, quem é o valor de SO? A gente viu que na letra A, o SO vale 10. Mais, e quem é a velocidade? A gente viu que na letra D, a velocidade é 2,5. E aqui eu repito o T. Então, a resposta é essa daqui, ó, que eu estou destacando. S de T, que é igual a 10 mais 2,5T, é a função horária das posições para esse móvel. Agora vamos analisar aqui o gráfico 2, que ainda é um gráfico de posição S pelo tempo T. Certo? A única diferença que a gente nota desse para o outro, além dos valores, é a inclinação da reta que forma o gráfico, não é isso? Aquele outro lá é como se fosse subindo uma ladeira e aqui agora é descendo a ladeira. Vamos responder mais uma vez algumas questões e a gente vai entender como funciona esse gráfico. Diz que o gráfico acima é relativo ao MRU realizado por um carro. Responda. Qual a posição inicial do carro? Bom, o que foi que a gente disse antes a respeito da posição inicial? A posição inicial é o valor que toca o eixo S, não é isso? Então, nesse caso daqui, quem é que está tocando o eixo S? O valor 40. Então, a posição inicial, que a gente chama de SO, vale quanto aí? 40 metros. Já está feito. Posição inicial é a posição que toca o eixo S. Letra B. Qual a posição do carro em T igual a 5 segundos? Para esse caso daqui, nós temos que destacar o tempo de 5 segundos e entender qual o valor do eixo S que corresponde a 5 segundos. Nesse caso daqui, o valor será o próprio zero. Então, a posição será de 0 metros ou apenas 0. Todas as vezes que a linha do gráfico cortar o eixo T, aquele tempo em que é cortado corresponde à posição 0. Todas as vezes. Letra C. A velocidade do carro é negativa ou positiva? Bom, como foi dito antes, para a gente analisar isso eu tenho que saber qual é a direção, qual é a inclinação da reta. Nesse caso daqui a gente vê que a reta é decrescente. Ela desce a ladeira. Se ela é decrescente, a resposta será a velocidade é negativa, pois a reta é decrescente. Na letra D nos pergunta, qual o valor da velocidade do carro? Mais uma vez aqui a gente tem que utilizar a fórmula V, que é igual a quem? A posição final menos a posição inicial sobre o tempo final menos o tempo inicial. Aí a gente observa onde é o início, que nesse caso é onde toca o eixo S, então vamos colocar aqui o ponto I, e onde é o fim,
o único ponto que é dado para a gente é esse daqui, então a gente põe também aqui o F representando o fim. Vamos então substituir os valores. Quem é a posição final? Como a gente viu, nesse F daqui a posição vale 0. Então aqui a gente põe 0. Menos. Quem é a posição inicial? É a posição no ponto I, que vale 40. Quem é o tempo final? O tempo final que a gente vê aqui é 5. E o tempo inicial é 0, que é o tempo do início da contagem. Então, 0 menos 40 dá menos 40. O sinal negativo é o do maior número, prevalece. E 5 menos 0 é 5. Então, quanto é menos 40 dividido por 5? Dará menos 8. Mais uma vez, metros por segundo. Por fim, é perguntado para a gente qual a função horária das posições para esse carro. Aí, mais uma vez, vamos relembrar da fórmula da posição horária, é S de T, que é igual a SO mais V vezes T. Então, para eu saber essa função, eu preciso saber quem é o SO, e a gente viu isso na letra A, ele vale quanto? 40. E a velocidade nós calculamos na letra D, que vale menos 8. Então, essa daqui é a função horária das posições para este carro. Por fim, vamos falar agora de um gráfico que, ao invés de S por T, é V por T, que eu chamei gráfico 3. Ele é um gráfico da velocidade pelo tempo. E a gente nota que, diferentemente dos outros, aqui esse eixo traz valores de velocidade, que nesse caso estão em metros por segundo. E nesse daqui traz valores de tempo, que nesse caso estão em segundos. Vejamos que nesse caso, porque é um movimento uniforme, a velocidade é constante, então só vai existir um único valor de velocidade. Por isso que a reta está assim, ó, sem nenhuma inclinação, porque ela representa que em todos os instantes a velocidade sempre foi de 30 metros por segundo. Vamos então responder aqui essa questãozinha e entendê-la. De acordo com o gráfico acima, qual a velocidade no móvel no instante 2 segundos e no instante 5 segundos? A gente observa aqui. Para eu saber em 2 segundos, eu tenho que traçar aqui uma linha que liga até essa linha do gráfico aqui. Ó. Neste ponto daqui, qual é o valor de velocidade correspondente? Aqui está a resposta, ó, 30. E em 5 segundos? Mais uma vez eu traço uma linha aqui para cima. Faço aqui um pontinho. Qual é a velocidade correspondente nesse ponto daqui? A mesma coisa, 30 metros por segundo. É claro, porque a velocidade é constante, então não importa o instante, o valor sempre será o mesmo, que nesse caso é 30 metros por segundo. Então a resposta é, em ambos os casos, a velocidade é de 30 metros por segundo. Pois o movimento é uniforme.